Foi um retorno tenso ao Rio de Janeiro para os jogadores do Flamengo. Logo após o desembarque, uma tentativa de assalto deixou todos em estado de alerta. O carro do goleiro Agustin Rossi foi alvejado por 4 disparos na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. Por sorte, o veículo era blindado e ninguém se feriu. A situação, apesar de ter terminado sem vítimas, foi extremamente preocupante. Não é a primeira vez que algo do tipo acontece com jogadores de futebol no Rio. Lá em 2020, familiares do zagueiro Pablo Mari também foram alvo de criminosos em circunstâncias parecidas. O Flamengo soltou uma nota oficial explicando que os atletas estavam voltando para casa por volta das 5h30 da manhã, após o jogo na Argentina, quando os ataques ocorreram. De acordo com o clube, todos os envolvidos já estão seguros em casa. Situação complicada, assustadora e que mostra o nível de insegurança enfrentado até por quem vive sob os holofotes. E se fora de campo o clima foi pesado dentro dele, a coisa também não anda nada fácil. O Flamengo vem de uma sequência que tem deixado o torcedor de cabelo em pé. Contra o Corinthians foi uma exibição de gala, um 4-0 para ninguém botar defeito digno de manual. Mas logo depois o rendimento despencou. Contra o Botafogo da Paraíba, muita posse de bola, mas pouca efetividade. Ainda assim, vitória por 1-0. Em seguida veio o confronto com o Cruzeiro e ali o time parecia irreconhecível. E o que dizer do duelo contra o Central Córdoba? Foi um jogo para apagar da memória. O Flamengo só deu seu primeiro chute ao gol com 31 minutos do segundo tempo. Uma atuação sem intensidade, sem presença ofensiva, com pouca criatividade. Um time apático, longe daquele padrão de excelência que o torcedor se acostumou a ver. E essa queda de desempenho não passou batida no vestiário. Após o apito final, Gerson abriu o jogo e confirmou que houve uma conversa séria entre os jogadores. Ele foi claro: entramos juntos nessa e vamos sair juntos dessa. Um verdadeiro puxão de orelha coletivo, uma chamada na responsabilidade. Eles sabem que precisam dar uma resposta urgente, virar essa chave e reencontrar o bom futebol. Felipe Luiz, atual comandante à beira do campo, também entra na linha de análise. Ele tem suas virtudes, claro, mas há quem diga que ele ainda comete erros de leitura, principalmente na questão da pressão pós-perda, algo que era uma marca registrada do Flamengo nos últimos anos. Outro ponto que tem pesado é a comunicação da diretoria. Lá no início da temporada, a mensagem era de que o foco principal seria o Campeonato Brasileiro. Isso soa estranho quando se trata de um clube como o Flamengo, que tem elenco para brigar em todas as frentes. A Libertadores é gigantesca. Nenhum time brasileiro tem 4 títulos. O Flamengo pode sim buscar esse feito. E o mais curioso é que, apesar dos tropeços, a classificação para as oitavas de final ainda está nas mãos do time. Vencendo os próximos 2 jogos contra a LDU de Quito e o Deportivo Táchira, ambos no Maracanã, o rubro-negro pode até terminar em primeiro lugar no grupo, dependendo de uma combinação de resultados. Hoje o Flamengo tem 5 pontos, pode chegar a 11. O Central Córdoba tem 8. Há até a possibilidade matemática de os 4 times terminarem com a mesma pontuação. Mas para isso acontecer, o Flamengo precisa fazer sua parte, vencer e convencer. O momento é de cobrança, mas também de união. A torcida está com o time, mas quer ver atitude. Sábado tem Bahia pela frente e na quarta o confronto decisivo com a LDU. O Maracanã vai ferver e o Flamengo precisa mostrar que está vivo, que ainda pode se impor como o gigante que é no continente. A pressão é enorme, a responsabilidade também. Mas se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro sabe fazer, é acreditar até o fim. Ainda dá tempo de recuperar o bom futebol, resgatar a confiança e retomar o caminho das vitórias. Mas não! Dá para ignorar que o torcedor está começando a perder a paciência. E com razão. O elenco do Flamengo é um dos mais caros da América do Sul, recheado de nomes que seriam titulares em qualquer time do continente. E mesmo com toda essa qualidade, o time vem acumulando atuações abaixo do esperado. A cobrança existe porque o torcedor sabe do potencial desse grupo. Não é de hoje que o Flamengo se coloca entre os principais candidatos a tudo. E não é exagero qualquer time que tenha no elenco nomes como Arrascaeta, Gerson Pedro, Everton Ribeiro e Bruno Henrique precisa entregar mais. Precisa mostrar em campo a grandeza que tem fora dele. É nesse ponto que entra o papel da comissão técnica.
Felipe Luiz, que assumiu recentemente como treinador, está aprendendo no cargo, e isso é natural. Mas o Flamengo não pode ser um laboratório. O clube exige resultados imediatos. Cada jogo é uma decisão. E não existe espaço para acomodação. O jogo contra o Central Córdoba deixou evidente que o time está desconectado. Não há compactação, não há intensidade. Falta algo que chame o torcedor de volta para o estádio com confiança. Os adversários perceberam isso. Deixaram de temer o Flamengo. E quando isso acontece, a pressão aumenta ainda mais. A diretoria também precisa dar a cara à tapa. Fica difícil cobrar foco dos jogadores quando lá em janeiro o próprio comando do clube anunciou publicamente que o Campeonato Brasileiro era o único objetivo prioritário. Uma declaração como essa desmotiva, passa uma mensagem errada, como se as outras competições fossem secundárias. E quando o time tropeça, como aconteceu na Argentina, essa falta de ambição acaba voltando como um bumerangue. O Flamengo é grande demais para entrar em Libertadores só para participar? Essa camisa pesa? Essa história exige protagonismo. Internamente, o clima também já não é dos mais tranquilos. O vestiário começa a sentir os efeitos da pressão. A conversa que rolou após o jogo contra o Central Córdoba foi pesada. Gerson tentou botar panos quentes, falou que todos estão juntos, mas a verdade é que a bronca foi firme. Teve dedo na cara, teve cobrança entre os próprios jogadores. E é nesses momentos que a gente descobre quem realmente veste a camisa com raça. O torcedor não exige que o time ganhe sempre, mas exige entrega, exige atitude. Perder lutando é uma coisa, agora perder jogando com apatia e não dá pra aceitar. E o que dizer do sistema defensivo? O Flamengo tem sofrido gols em jogos que no papel seriam teoricamente fáceis. A falta de compactação entre meio e defesa vem escancarando os espaços e adversários bem organizados taticamente conseguem explorar isso com facilidade. O time não consegue mais pressionar a saída de bola como fazia antes. Aquele perde e pressiona que virou marca do Flamengo em 2019 sumiu. Quando perde a bola, o time recua e espera. Isso não é o Flamengo que a torcida se acostumou a ver. Isso não é o Flamengo que mete medo. É um time hesitante, inseguro e que dá margem para qualquer adversário crescer dentro do jogo. E no ataque, a coisa não melhora muito. A gente está vendo um time travado, preso em uma ideia que não flui. Muitas vezes o Flamengo tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Falta movimentação, falta profundidade. Os laterais não conseguem dar amplitude e o meio-campo não consegue acelerar o jogo. Fica aquela posse estéril que não leva a lugar nenhum, o adversário se fecha e o Flamengo não tem repertório para furar o bloqueio. E aí a frustração aumenta, porque o torcedor vê que o time pode render muito mais, mas parece preso limitado sem variação. E é nesse contexto que o jogo contra o Bahia se torna uma verdadeira final. Jogar no Maracanã com a torcida pressionando, exigindo resposta, vai ser um teste de fogo. Se o time não mostrar evolução, a paciência vai acabar de vez. A torcida já fez a parte dela. Lota estádio, canta os 90 minutos, apoia até quando o time está mal. Mas tudo tem limite. A reação precisa começar já. E depois do Bahia, vem a LDU. Jogo decisivo valendo classificação. A Libertadores não perdoa vacilo. Se o Flamengo não entrar com sangue nos olhos, pode dar adeus mais cedo do que imagina. Só que dentro de toda essa crise, ainda há tempo para reagir. O elenco é qualificado, isso ninguém discute. O que precisa mudar é a postura. O time tem que entrar em campo sabendo o peso que carrega. A camisa do Flamengo não é comum. Ela representa uma nação inteira. Cada jogo é um capítulo da história desse clube gigante. E os jogadores precisam honrar isso, precisam jogar como se cada partida fosse a última, como se cada dividida valesse um título, porque quando o Flamengo joga com vontade, ninguém segura, e talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Vontade, garra, determinação. O torcedor entende quando o time perde lutando. O que não dá pra aceitar é esse ar de indiferença, essa cara de quem tá cumprindo tabela. O Flamengo é gigante, é paixão, é emoção. E quando o time entra em campo sem alma, a conexão com a arquibancada se perde. A gente já viu esse time fazer história, já viu esse elenco levantar taças. A qualidade está ali. O que falta agora é atitude, falta vontade de se superar, de calar as críticas, de mostrar que esse grupo ainda tem lenha para queimar.
E é por isso que os próximos dias vão ser decisivos. É hora de união, de cobrança, de concentração máxima. Não tem mais espaço para erro. Cada ponto pode fazer a diferença. Cada gol pode ser o divisor entre a glória e o fracasso. O Flamengo precisa jogar com a faca nos dentes, precisa resgatar o espírito guerreiro que conquistou a América. Porque se esse elenco reencontrar seu melhor futebol, se os jogadores decidirem jogar com o coração, o Flamengo ainda pode transformar essa fase turbulenta em uma arrancada histórica. E olha, não é impossível, muito pelo contrário. O Flamengo já mostrou que é capaz de grandes reações. Quem não lembra de 2019, de 2021, são vários os momentos em que o time parecia fora perdido e conseguiu virar tudo. Só que para isso acontecer precisa haver comprometimento, precisa haver sacrifício. É hora de parar com desculpas. Esquece o calendário apertado, esquece a arbitragem, esquece o cansaço. Agora é na base do suor da raça da superação. O Flamengo é maior do que qualquer crise. E se tem uma torcida no mundo que pode empurrar esse time pra cima, é a nação rubro-negra. É hora de lotar o Maracanã, fazer pressão, jogar junto. O adversário tem que sentir o peso dessa camisa. Tem que entender que aqui é Flamengo e que dentro de casa quem manda somos nós. A torcida vai fazer a parte dela. Vai cantar, vai apoiar, vai empurrar. Mas os jogadores precisam corresponder. Precisam entrar em campo com sangue nos olhos, com a alma lavada, com vontade de dar uma resposta à altura dessa torcida que nunca abandona. E para terminar, fica o recado: o Flamengo está numa encruzilhada. Pode se perder e afundar numa crise sem fim, ou pode dar a volta por cima e calar a boca de todo mundo. Só depende deles. A hora é agora. Ou reagem, ou vão ver a temporada desmoronar. E aí, meu amigo, não tem blindagem que segure, nem no campo, nem fora dele. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, a FIFA anunciou nesta terça-feira uma punição severa ao Clube de Regatas do Flamengo, retirando da equipe carioca a vaga no Super Mundial de Clubes da entidade, marcado para 2025 nos Estados Unidos. A decisão surpreendeu o cenário esportivo nacional e gerou repercussão imediata entre torcedores, dirigentes e comentaristas. A medida foi tomada após o clube ser considerado culpado em um processo envolvendo não cumprimento de normas contratuais e litígios pendentes com jogadores estrangeiros. Segundo a FIFA, o Flamengo descumpriu uma decisão da Câmara de Resolução de Disputas, DRC, órgão responsável por julgar casos trabalhistas no futebol internacional, o que motivou a sanção esportiva. O Super Mundial, com um novo formato, ampliado para 32 equipes, é uma das principais apostas da FIFA para alavancar o futebol de clubes em nível global. E a exclusão do Flamengo representa um golpe significativo para o Brasil, que contava com a presença do rubro-negro como um de seus representantes mais fortes. Campeão da Libertadores em 2022, o clube já se preparava para a competição e via na disputa uma oportunidade de ouro para reforçar sua marca internacionalmente, além da possibilidade de ganhos financeiros expressivos com cotas de participação e premiações milionárias. A diretoria do Flamengo, por meio de nota oficial, afirmou que vai recorrer da decisão e classificou a punição como desproporcional e injusta, alegando que está em tratativas para a regularização do caso que motivou a sanção. Fontes ligadas à cúpula do clube indicam que há confiança em uma reversão do quadro, embora reconheçam que o tempo até a definição final seja curto. Enquanto isso, outros clubes brasileiros passam a observar com atenção a situação, uma vez que a saída do Flamengo pode abrir espaço para uma nova equipe do país no torneio. A exclusão do Flamengo reacende o debate sobre a importância do cumprimento rigoroso das normas da FIFA por parte dos clubes sul-americanos, que frequentemente enfrentam problemas relacionados a dívidas, contratos e ações judiciais no cenário internacional. Para os torcedores rubro-negros, a notícia caiu como uma bomba
e protestos começaram a surgir nas redes sociais. O clube agora corre contra o tempo para tentar reverter a punição e garantir sua presença em uma das competições mais aguardadas do calendário do futebol mundial. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!